Fala galera do canal, tudo bom? Quem tá falando com vocês é o Tio Baeta. Eu venho explicar um pouquinho do que é a recreação e a importância que ela tem no desenvolvimento de cada criança. Para a gente entender o que é a recreação, a gente precisa conhecer o processo, os 3 passos existentes dentro da recreação. Nós temos o tempo de trabalho direto e indireto, aquilo que o ser humano produz, tendo retorno financeiro ou não. O segundo passo é o tempo de necessidades básicas vitais. Sem esses 4 itens, o ser humano não consegue sobreviver ou sobrevive de uma forma muito precária, que é o sono, alimentação, necessidade fisiológica e higiene pessoal. E nós temos um terceiro passo, que é o tempo total de um dia. Então, para você encontrar o seu tempo livre, você que está me assistindo agora, faz o seguinte: escolhe um dia da semana. Nesse dia você vai colocar o tempo de trabalho direto e indireto. O tempo de trabalho direto é o que você produz, mesmo sem retorno financeiro. E o indireto é aquele tempo que você gasta para chegar ao tempo de trabalho direto. Soma tudo isso desse dia. Pega o tempo e necessidades básicas vitais: sono, alimentação, necessidades fisiológicas e higiene pessoal. Faz essa continha. Soma tempo de trabalho e tempo de necessidades básicas vitais. Você vai encontrar um número. O tempo total de um dia, todos nós sabemos que são de 24 horas. Então você pega a somatória do tempo de trabalho e tempo de necessidades básicas vitais e subtrai por 24. Você vai encontrar um número. Esse número significa o seu tempo livre. Por que eu falei isso para vocês, pessoal? É porque é dentro do seu tempo livre que você tem o seu momento de lazer. E é dentro do seu momento de lazer que você tem a sua recreação, que você vai poder se recrear, se renovar, se restabelecer para um novo dia. Então, a definição da palavra recreação é se renovar, se restabelecer, se ressignificar para os próximos dias. Quando você encontrou esse tempo, você vai começar a organizar muito melhor o seu dia. Por que eu estou falando isso? Como que nós podemos proporcionar alegria e prazer para as crianças dentro do tempo livre dela, se nós mesmos não sabemos qual é o nosso tempo livre? O que estamos fazendo? Então você encontrou. Então todos nós sabemos agora que o tempo livre é o nosso tempo de lazer. E dentro do nosso tempo de lazer nós fazemos recreação. Baeta, mas o que é recreação? Recreação, então, pessoal, é o momento ou circunstâncias que o indivíduo encontra-se deliberadamente para satisfazer suas vontades, seus anseios, a fim do quê? De se recrear. Importante, pessoal, a recreação ela é de livre, espontânea vontade. A recreação ela não pode ser obrigatória, ela não pode ser imposta por ninguém. A criança tem que ter a vontade, a predisposição em participar da sua atividade recreativa. É claro que nos próximos vídeos eu vou falar muito para vocês de jogos, de brincadeiras. Então, o que nós devemos fazer? Qual é o nosso objetivo para a recreação? O primeiro objetivo dentro do contexto de uma recreação é criar hábitos na criança, para que ela possa se recrear dentro e fora. Quando falamos dentro e fora, nós temos a educação intencional, que é a educação formal dentro da escola, e a educação não intencional, que existe fora da escola. Então a gente precisa criar hábitos nessa criança para ela poder se recrear, para ela poder brincar. E a gente não usar mais essa frase: essa criança não sabe brincar. Nós vamos criar hábito. A partir do momento que nós criamos hábito nessa criança, o que nós vamos proporcionar a ela? Um equilíbrio. Um equilíbrio com o quê? Um equilíbrio entre tensão e satisfação. Por quê? Porque qualquer jogo, qualquer brincadeira causa no ser humano um desequilíbrio. E nós, como professores, como monitores, como orientadores, como educadores, nós vamos trazer o equilíbrio dentro da atividade entre tensão e satisfação. Chegando nesse segundo objetivo, nós temos mais um. Então, o primeiro é criar hábitos. O segundo, um equilíbrio entre tensão e satisfação. O terceiro é o que? Proporcionar alegria e prazer.
quando a gente encaixa a atividade de acordo com a faixa etária, esses 3 objetivos ele fica muito claro para a criança. E aí vai acontecer o que? A criança ela vai se aceitar dentro da atividade. Ela se aceitando dentro da atividade, você com certeza vai desenvolver um ser humano físico, psíquico e social. Nesses 3 domínios que todos nós conhecemos: o domínio cognitivo, o domínio afetivo social e o domínio motor. Agora, se você, monitor, professor, educador, recreador, não conseguir atingir essa característica ou esses objetivos que eu acabei de falar para vocês, sabe o que vai acontecer? A criança ela não vai participar, a criança ela não vai desenvolver, a criança ela não vai interagir. E quando ela não se aceita, ela fica fora da atividade. E a gente inconscientemente usa a seguinte frase: nossa, essa criança está fora da casinha. Será que a criança está fora da casinha ou a atividade não está sendo a correta para ela? Ou nós não conseguimos integrar essa criança dentro da atividade? A nossa fala é essa. Agora, a fala da criança, quando ela não se encontra, é assim, ó: nossa, esse tio é chato. Ela não fala que a atividade foi complexa, ela não fala que não conseguiu desenvolver a atividade. Simplesmente ela fala assim: nossa, esse tio é chato. Claro que ela não está dizendo que falando da sua personalidade. Ela está dizendo que ela não se encontrou, que ela teve dificuldade, que ela não conseguiu. Porque uma atividade muito complexa, ela desestimula. Uma atividade muito simples também desestimula. Então, Baeta, fala pra gente qual é o meio. Pessoal, galerinha aí do canal, eu não sei. Sabe por quê? Porque eu não conheço o público que você está trabalhando. Eu não tenho a fórmula correta. Eu tenho o quê? Eu tenho atividade compatível de acordo com a característica de cada faixa etária. Agora, cabe nós, professores, educadores, monitores e recreadores, nos adaptarmos o quê? À realidade de cada criança. Então, uma dica muito importante é: nós temos que nos adaptarmos à realidade da criança que estamos desenvolvendo a recreação. Então, precisamos o quê? Conhecer o nosso público. Nós precisamos inverter o papel. Nós precisamos conhecer o público que nós vamos trabalhar. Só assim teremos uma maior facilidade na execução das nossas atividades. Então, galera, um grande beijo para vocês, um grande abraço.